Fala galera, bora para mais um vídeo? E essa semana a gente tá indo pro Museu de Israel. O Museu Arqueológico da Bíblia. Eu fiquei sabendo desse museu pelo Rodrigo Silva, nos podcasts que ele tá indo. Ele já foi no Flow, ele foi no Inteligência Limitada, e aí ele acabou comentando desse museu. Ele é um arqueólogo, pastor, e acho que ele é professor da faculdade também, se eu não me engano. E montou esse museu, fica em Engenheiro Coelho. É perto de Piracicaba, dá uma horinha daqui de Pira. Então a gente tá indo lá para conhecer esse museu hoje. No especial de Natal. Vamos falar de Israel hoje. Delícia! A gente ama Israel, já fomos 2 vezes. Tanto que a gente gosta. Então, bora rodar. Chegamos no MAB, Museu Arqueológico Bíblico. Olha lá, em homenagem a Adriano, veio camiseta de Tel Aviv, lá, Jerusalém. Né, Chuchu? Não é? Conheci esse museu. Agora está sendo feita decoração. Para quem não sabe, como que foi formado o Estado de Israel que a gente conhece hoje. Depois da guerra, no final da guerra, em 1945, acho que foi quando terminou mesmo a Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam espalhados para o mundo inteiro. E depois de descoberto toda a brutalidade que foi na Alemanha, o que eles fizeram com o judeu, aquele genocídio todo, foi criada a ONU depois da Segunda Guerra, que é a Organização das Nações Unidas. E na ONU foi proposto de estar pegando o Estado palestino, que era do Império Otomano, que caiu na época da guerra, e estava sobre o governo inglês, que estava tomando conta daquela área. Então foi decidido que como já tinha judeu naquela região, e os judeus espalhados do mundo inteiro eram daquela região, foi decidida uma votação na ONU para ser criado o Estado de Israel. E ficou empatado, porque os países árabes que participavam da ONU votaram em peso contra a formação do país, do Estado de Israel. E foi decidido por voto de Minerva, pelo Oswaldo Aranha, o brasileiro que estava na ONU. E ele decidiu a favor de Israel. E aí foi criado o Estado de Israel, em 1948. E no último dia, estava sobre o comando inglês ainda, que ia ser passado, para não ter toda essa briga, essa polêmica se ia ou não ia. O presidente de Israel, na época, declarou a independência do país. E aí começou um ano e meio de guerra. O Kuwait e os países árabes em volta invadiram Israel na guerra, essa guerra conhecida. E Israel venceu essa guerra e acabou anexando territórios a mais do que a ONU tinha proposto. E aí acabou fazendo acordo para terminar a guerra, acabou decidindo devolver alguns territórios que foram conquistados, outros ficaram anexados, então até hoje. Então, até hoje a gente vê aquela briga lá, que o pessoal não aceita, mas os judeus estão espalhados para o mundo inteiro. E após a guerra, eles começaram a migrar em peso para lá. É isso aí. E hoje qualquer judeu que tenha no mundo, eles têm direito à cidadania de Israel e ir embora para lá. Após as guerras, todos eles têm. Todos eles, se quiser pedir o passaporte judeu, eles conseguem. Porque tem judeus espalhados para o mundo inteiro, até na Etiópia, né? Sim. E olha aqui, ó, é um exemplo de modelo, né? Arqueólogos. Eles escavando, encontrando as coisas, ó, que legal. Isso aqui a gente viu bastante. Em Israel, isso daqui, hoje, qualquer terreno lá, qualquer coisa que você compre, se for, né? Eles têm que... A gente está em 2024. Sim. E é um ano, 2024, depois de Cristo. Mas Israel já tinha antes.
Então, vamos pôr mais de 5, 6 mil anos de história. Sim. No mesmo lugar. E lá tudo é construído. Lá não é igual aqui no Brasil, que eles vão demolindo. Aqui no Brasil a gente destrói tudo, né? Vem o trator, vai tudo demolido. Lá não, eles vão construindo por cima. Vai aterrando e vai construindo. Por isso que eles vão escavando e vai encontrando as coisas. Até hoje. Então, aqui é uma exposição. Que ela falou que é no Chile. Que é a história da Bíblia. Ó. Esses daqui eram os pergaminhos, né? Onde eles escreviam. Na verdade, eu acho que isso aqui é uma representação dos pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados, né? Que foi achado tudo assim, nesse estado, imagine. 3, né? 4 mil anos. Então, tudo encontrado dessa forma. Olha o papiro aqui, ó. Tá vendo? Ó, com cera, com carinho. Selado. Que Ó, legal. aqui quando eles escreviam na madeira, ó. Olha As só. ferramentas que eles usavam. Isso aqui foi achado. Olha aqui. Aqui já tem as explicações. Aqui tem. Olha lá. Impressão do selo. Que isso aqui é um carinho. Ai, que legal. Or a setback that seems inescapable. Any problem that I am not capable of solving on my own. Where are we? Show yourself strong. Lifter of my head when I'm low. Where are we? Show yourself strong. So now to him who is able to do more than I ever could hope. Olha aqui, ó. Isso aí. As tendas como Então, você eram, viu ó. a família no período dos patriarcas, ó, quando começou. Eram as tendas. Olha aqui. Ó, aqui uma tenda. Assim praticamente começou a civilização. Pois é. Ficava o pai, os Casa filhos, deles. as filhas daí, quando casavam, ficavam com a família do marido e ficava sempre esse núcleo, os netos, tudo junto. Abraão como fundador e pai da fé de Israel. É necessário primeiro conhecer o papel que o patriarca desempenhava na vida familiar durante o período pré-monárquico. Foi desenvolvido pelos egípcios, a escrita hierática, por volta de 1600 a.C. Aqui, ó, que foi encontrado lá no Mar Morto. Uma réplica lá do apócrifo de Daniel, ó, do livro de Daniel. Give you permission, Lord, be within me. 'Cause together we win. If I have a vision that seems impossible, a desire that seems Que impossible. ficou um pedaço do templo que ficou. Entre essas duas aqui, ó, isso aqui é o Muro das Lamentações. É o Muro né? das Lamentações ali, ó. Isso aqui não existe mais lá, e aí tem uma rampa de madeira, que é onde ele sobe para vir aqui em cima. É. O Muro das Lamentações em Jerusalém, eu acho que é um dos lugares que eu mais gosto de visitar. É muito, muito legal. É uma experiência única. Só foi descoberto a escritura, o jeito de traduzir as escritas egípcias por causa dessa pedra aqui, ó. Ah, Que é essa pedra que eles chamam pedra de Roseta. Porque essa pedra estava escrito, ó, aqui, ó, ela estava escrita em egípcio, em grego e em mais uma outra língua aqui. Por causa disso aqui que eles conseguiram traduzir o que estava escrito, a língua egípcia. Porque daí eles foram olhando o que estava escrito, porque grego o pessoal consegue traduzir. Então eles pegavam o que estava em grego e olhavam qual que era. E aí eles começaram, e aí, por causa dessa pedra de Roseta, eles aprendem eles conseguiram a traduzir. a ler a escrita egípcia. Sem essa pedra aqui, ó, não tinha como saber o que estava escrito. por isso que é chamada pedra. Ah, que legal. É, porque ela tá em 3 línguas. Olha lá. E essa pedra, se eu não me engano, está na Inglaterra. Eu acho que sim, tá.
Tá nas mãos dos britânicos. Na exposição do Museu Britânico de Londres ela tá. E foi achado não faz muito tempo, quer ver? Ó? Em agosto de 1899. Olha lá, a decifração levou ao entendimento da escrita hieroglífica. Porque era por desenho, né? Tá vendo? Ó? Ah, que legal. A gente não tinha noção do que estava escrito. E por causa disso aqui eles começaram a Eles traduzir. conseguiram. E começou a provar um monte de coisa que estava na Bíblia. Porque estava lá no Egito, lá estava... Eles Aqui, falam ó. que aqui foi quando Pedra Moabita. o Moab venceu contra os judeus lá e tomou. Ah, aqui tá o relato Sim, de Segundo Reis, olha lá. Aqui quando eles ganharam a guerra. Mas na Bíblia conta que depois os judeus conseguiram ganhar a guerra. Depois eles tomaram. E a original tá em Paris? Tá no Museu do Louvre. Museu do Louvre. A espada romana, ela era curta. Olha lá, a espada romana, ó. Quando Jesus foi preso, eles usavam essas espadas aí, ó. Capacete de guerra. Aqui a crucificação, ó. No mundo antigo, a crucificação era vista como uma forma particularmente infame e dolorosa de execução. E eles falavam também que quem era crucificado não era enterrado. Era jogado em vala comum. Só que depois, alguns anos agora para trás, aí 100, 200 anos atrás, eles encontraram um calcanhar com um prego fincado. Então aí prova que sim, tinha sepultamento, sim. Então Jesus foi sepultado. Sim, Jesus foi sepultado. Aqui é o sepultamento, ó, tá vendo? No mundo antigo. Quando a gente entra lá pra ver o túmulo de Jesus, olha lá, desse jeito. Aqui, ó, que legal, ó. A cronologia do Antigo Testamento, ó, tá vendo? Até o Princípio, né? Criação, Caim e Abel, Noé, o dilúvio, a Torre de Babel. Olha lá, período patriarcal, conquista de Canaã, período de juízes, Israel no Egito e o Êxodo. Olha que legal. Olha lá, o reino dividido. Olha isso. Que legal. Olha lá, Judá, o reino do sul, os profetas ali, ó. E aí entra a cronologia do Novo Testamento, olha lá. Olha que legal, ó. Um quadro, tá vendo? Aí quando a gente chega aqui, ó. Quando ele chega aqui, não, você não consegue. Aí você dá o zoom, ó. Olha lá. É a Bíblia inteira escrita. É a Bíblia escrita inteirinha aqui, ó. Olha que legal. Agora dá uma olhada. Que Se incrível. você não usa um celular, você nem Você enxerga. não vê. Olha isso. Aí tá aqui, ó. Olha lá. Você consegue Olha que ver aqui, lindo. ó. Você controla aqui, ó. Olha lá. Ah, olha lá. Olha lá. Olha lá, que Olha legal. lá, o desenho do peixe, tá vendo? Aham. Olha lá. Muito legal. E todos esses quadros, todos são. Tem a Bíblia. Esse aqui de longe você consegue do perceber, fundo, né? por causa do Porque fundo. aqui, a gente tá maiorzinho, Por causa da luz também, ó. Ó, que legal. Ó, esse aqui, ó. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz. Que lindos esses quadros. Orai pela paz de Jerusalém. Isso é mandamento, viu, gente? Esse aqui é um projeto, é um protótipo ainda, né? Mas a máquina é feita para fazer os chips. E aí a Bíblia inteira tá Nesse chipzinho. chipzinho pequeno. E aí o projeto é, tipo, por exemplo, tornar acessível para as pessoas. É muito comum, por exemplo, judeus terem uma inscrição nas suas Sim, braços das portas. no rolado, é. Exatamente. Então A gente viu lá. tem esse tipo de coisa, de vendimas, colares, e aí você pode levar consigo a Bíblia inteira. A Bíblia toda. Ah, que legal. Então, mas Olha aí, por exemplo, aqui a gente tem a primeira página da Bíblia. Essa aqui seria aquela frase de Gênesis, muito famosa, né? Ah, essa é a primeira Ah, página. Exatamente, tem bem aqui, ó. O princípio que Deus. Seria basicamente essa parte. Ah, E a gente vê, feito de um papiro, uma planta super antiga, milhares de anos atrás. A Bíblia ela pode ser um tamanhaço gigante. A gente tem uma Bíblia super grande ali, ó, que foi escrita no Congresso também, manualmente. Nossa. Tem uma história gigantesca. Ah, essa daqui foi escrita. Essa é manual, Nossa, exatamente. A Bíblia toda é manual. que E legal. aí, foi aqui, esse congresso da web. E eu acho que não é tão antigo assim, foi acho que na década de 60, se eu não me engano.
E a letra tava bonita, hein? Tava. Que bom, né? Vocês não precisaram daquela pedra de roseta. Se bem que essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de cidade de Davi. Quando Davi conquistou Jerusalém, foi só essa partezinha, né? Ah, e a cidade de Davi. E aqui era conhecido como a Baixa Jerusalém, que, Uhum. percebendo, né, era uma parte um pouco mais da periferia, assim, da cidade. E aí a Alta Jerusalém, que também era mais alta. Uhum. E o construtor dessa maquete, né, ele nos explica que ele utilizou esses telhados vermelhos para identificar casas de possíveis construções romanas, né? E aí, por exemplo, tem o Palácio de Herodes. Palácio de Herodes, é aqui então. Foi aqui, exatamente. Aí é para Palácio de Herodes. O possível lugar que Jesus foi julgado, né? O que a gente não tem como dizer com Sim. certeza, só que era comum alguns julgamentos aconteciam nessa escadinha aqui, tá vendo? Aqui, ó. Exatamente. É, Crucificado. sentenciado, exatamente. Barrabás. Barrabás. Aí Barrabás, existe uma Bebeto e história Barrabás. que nesse vale aqui, ó, eram colocados os corpos das pessoas, sabe? Corpos mortos. Tanto é que, se eu não me engano, tem uma história que conta como esse vale fosse o Sheol, que a gente conhece, a palavra em hebraico, que remete ao inferno, né? E tanto é que a gente acredita, baseado nisso, que talvez se os judeus estivessem lá, eles estivessem um pouco mais afastados dessa parte. Dessa parte. Porque não se podia, ainda mais na Senão Páscoa. fica impuro. Exatamente. É. E uma coisa muito interessante é que a preocupação de pureza dos hebraicos não era necessariamente o tempo todo. Era só quando eles iam fazer alguma coisa no templo. Exatamente. A gente tem uma coleção de moedas aqui, ó, gigantesca. Acho eu que vi são ali mais de algumas. 2.000 moedas, é. E essas moedas tudo original. Todas originais, são uma Esse coleção aqui também? gigantesca. É original. Só que, às vezes, essas moedas têm um Eu já valor sei a enorme. história dessa pedra, agora você E falando, essa eu aqui, sei. ela... É do Quite, né? Do quarto? Não é do Quite? Foi achado na Babilônia. É. É, eu sei da história. Ah, é? Sim. Essa é uma peça Essa mais pedra- importante do museu. Eu não consigo colocar em quantidade, porque não existe... Se fosse acontecer novamente o que aconteceu com ela, ela não estaria mais aqui, entendeu? Aconteceu Você e tem que acabou. ver. Exatamente. Ah, é? Porque trazer objetos, ainda mais esse tipo de objeto, tipo, completamente ilegal, sabe? O que acontece é que um pesquisador, muitos anos atrás, estava trabalhando lá no Iraque, que é onde é o lugar da Babilônia, né? E acontece muito de você sempre encontrar uma pedra com uns escritos assim, sabe? É tipo Sim. pedra que da rua, Cotidiano sabe? Exatamente. pra eles, né? E aí ele ficou amigo dos soldados lá. E quando ele estava voltando, ele pediu permissão para trazer um souvenir, né? Essa pedra. E aí botou no aeroporto, passou tudo certo. Hoje em dia... Não passa jamais. Nem um A pouco. história que eu fiquei sabendo foi que o cara foi pra lá pra trabalhar pela Odebrecht, a construtora, no Quite. E aí lá, esses negócios lá pra eles, eles não estão nem aí. Não, eles não dão valor, né, lá. Tem muita parte histórica. Ah, Esse eu acho cara, essa parte eu não tinha ouvido ainda. Não? Que interessante. Tijolo Pois é. babilônico. Esse cara, ele trouxe a pedra de recordação. Mas ele não sabia nada. Ele tava Não sabia, escrito não nela, sa- achou que era um nada. desenho. Tava lá jogada na partilheira lá. Eu já vi histórias de que essa pedra foi usada para peso de porta, que depois foi dada a um professor. E o professor levava debaixo do braço assim para os alunos, sabe? Conhecerem. Sério? Não sabia o que Ninguém- tava escrito. Ninguém é. dava importância nenhuma. E aí, aparentemente, o dono da pedra uma vez veio visitar nosso museu. Antes dele ser nesse local, ele era numa sala da biblioteca universitária, mas tipo assim, num cantinho, sabe? Ah, E aí ele viu essa escrita nos tabletes que a gente tem ali na parte do bronze antigo. Falou, nossa, tem uma pedra com uns desenhos desse aí em casa. olha. Como assim? Você tem uma pedra? Como assim? E aí ele doou pra gente essa pedra, esse tijolo, né? E aí o pastor Rodrigo, ele fez essa tradução e o nome de Nabucodonosor tá bem aqui, ó. Aqui tem a tradução. Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Exágila e Exida, filho primogênito de Nabopolassar, rei da Babilônia. Olha. E aí esse tijolo, né? Esses tijolos eram colocados nos templos. Existe também uma história de a datação dessa Era pedra. A colocado gente nas fez paredes dos principais templos. Olha que Exatamente. legal. Existiam, se não me engano, 3 templos principais ali na Babilônia na época. A gente fez um trabalho de pesquisa junto com a USP para fazer a datação dessa pedra. Mas a datação foi um pouco errada, ela foi um pouco mais recente do que a gente esperava, porque a gente tem ali escrito, né? A época do exílio da Babilônia, ela foi 605 antes de Cristo, sabe? 500, por ali. A datação dela deu do período persa, helenístico, sabe? Ah. Que é mais perto da gente. Sim. E aí, lá no Museu Britânico,
foi encontrado lá, dentro da catalogação dos acervos dele lá. Um cuneiforme, um tablete cuneiforme, se não me engano, de Alexandre o Grande, na época, pedindo para ir socorrer que um dos templos tinha pegado fogo e aí precisava apagar e tal. O que acontece é que a datação em carbono, né, ela acontece em tijolos, a gente data a última vez que foi queimado. Que normalmente é quando, por exemplo, quando ele faz o tijolo, endurece, né? E esse tablete cuneiforme é a única coisa que a gente tem descrevendo, né, essa queima na época da datação dessa pedra. Então, exatamente. E aí, por exemplo, o professor Rodrigo, normalmente, ele gosta de contar uma anedota, né, bem interessante, que a gente vê, né, é aquele autor Daniel da Bíblia, que foi ao exílio, estava lá, a Bíblia conta. Dá para dizer com bastante certeza, né, um nível alto de probabilidade, que ele leu isso aqui com os próprios olhos. Olha. E na época, esse texto, ele estava escrito no templo, fazendo chacota do Deus de Daniel. Porque Nabucodonosor roubou os utensílios, né, do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. É verdade, os E utensílios do templo estavam lá. Ali, e simbolizava tudo que Daniel, tipo assim, tinha perdido, sabe? Mas a história, ela gosta de dar reviravoltas, né? E hoje em dia essa pedra tá bem aqui. Tá aqui. No Museu Bíblico. No Museu Bíblico aqui no Brasil, gente, olha isso. O oposto. Não é? Tá aqui para engrandecer o nome desse Deus. Pois é. Ai, que lindo, que legal. Pois é. Olha isso, é muito bom, né, fazer uma visita num museu desse com um guia, com alguém explicando, porque faz toda a diferença. Mesmo que a gente vá lendo tudo, a gente não, às vezes não se atenta à importância. Eu não tinha visto. Eu sabia da história, mas eu não tinha visto, e é a peça mais importante do museu aqui hoje. Experimentar um pouquinho do cenário bíblico, né? Foi mais ou menos isso. Eu lembro de uma vez, veio um visitante do Iraque. Ah, é? E aí eu vim visitar, e eu vim explicando pra ele o jardim, muito animada. Aí ele falou, na minha casa tinha isso aí, sabe? As árvores. Aí é verdade, né? Pra ele é a coisa mais... Né? Mais comum. Exatamente. E aí aqui tem algumas... Olha que lindo. Coisas bem importantes. Eu posso dar uma geralzona. Aqui a gente tem algumas tamareiras. Por exemplo, quando fala do mel, por exemplo, em Canaã, é a terra que mana leite e mel. É o mel da Era tâmara. da tâmara, não era da abelha. Porque Que, por sinal, é delicioso. Eu adoro. Quando o professor Rodrigo vai viajar a Israel, ele sempre traz algumas sobremesas, sabe? Bem diferentes. Ah, é? Pois é, a última foi da Turquia. Um pouco diferente demais. Mas aqui a gente tem uma espinheira. Ela é bem novinha. De Cristo. A gente teve algumas tempestades. E aí a nossa espinheira, que é um pouquinho maior, ela acabou não aguentando. Mas eu acho que a gente tem uma ali pra trás. Que eles falam que daqui que saiu os espinhos da cruz de Cristo, não é Existem isso? algumas árvores, possíveis árvores, né, que tem espinhos suficientes para fazer, né? A gente acredita que foi essa espécie porque ela tem galhos maleáveis o suficiente, sabe? Pra fazer. Aqui tá bem verde, mas, por exemplo, a gente tinha um exemplar que a gente doou para um outro museu de uma coroa de espinhos. E aí eu lembro que eu e minha chefe, a gente foi embalar, sabe? Foi terrível. Porque é um espinho que é muito... Só de triscar dói muito. São espinhos dói, né? desse tamanho. E aí eu fico imaginando. Eu vi também o pastor da igreja que a gente vai, o pastor Saulo, ele tem uma também. Que ele trouxe. É gigante. E assim, muito sabor. Eu saí com meus dedos todos doloridos. Machuca, né? Demais. Outras árvores. A gente tem romães aqui. Elas estão dando fruto. Olha! Aqui todas as árvores, elas florescem, dão fruto. Só as oliveiras, que não é frio o suficiente aqui, né? Essas romãs. Já tem aí, tem fruto, ó. Olha lá, uma romã bem grande, grandona, por sinal, olha lá. Olha que legal. Sim. Aí tem uma flor. Muito bonito. Aqui seria o túmulo, né? Exatamente. Que é basicamente para expressar como era normalmente, sabe? Existia essa parte onde a pessoa, já recentemente falecido, né, ficava, e nesses... Vocês visitaram, né, a capela? Ficava um ossário. A gente tinha um ossário de Caifás ali, uma réplica, né? E aí esse tipo, era como se fosse um baú mesmo. Eles ficavam nesses espaços. Nesses espaços. Exatamente. Olha lá. É uma gruta, tá vendo?
Ah, gente, olha, quem não foi em Jerusalém nunca É. viu, ó. Olha isso, que bacana. Muito legal. A gente tem aqui papiro. Ele Ah, esse aqui é papiro? ele tá um pouquinho magrinho ainda, né? O papiro Ah, era feito com esse cabo. olha Ele que era legal. fatiado, né? Hum. E aí ele fazia todo um processo de secagem, de prensa. E depois ele era como se fosse trançado. E tanto é que em alguns papiros você consegue ver linhas verticais e horizontais. Ah, Por causa desse tipo de trançamento, né? que legal. Muito Então, legal. olha aí, ó. É, Dessa planta é feito o papiro. pois é. Olha que legal. Legal, né? Existia essa parte aqui, ó, que você colocava água para os animais. Ah. A gente tá sem balde aqui, eu acho. Mas então, por exemplo, a gente consegue imaginar aquela cena de Jesus e a mulher samaritana, sabe? Aham. Entrando no poço ao meio-dia, que era um horário muito incomum. Concorrido de movimento. Na verdade, é o contrário. Era contrário? incomum, porque normalmente as mulheres iam de manhã cedo. Ah, é o sol tava verdade. mais ameno, né? É. E aí a mulher, ela ia ao meio-dia por ser excluída, sabe? É mesmo. mulher E aí ele outra. pede pra ela dar água pra ele. Exatamente. A gente pensa nisso. Tem Ela se várias coisas. espanta, né? Porque A ninguém gente nem tem- falava com ela. Aqui uma oliveira. Essas são todas oliveiras. Todas Tem oliveiras. um número específico de oliveiras. Olha Eu lá. até tenho que revisar a As narrativa do oliveiras jardim. aí, ó. Se eu não me engano, são um número assim simbólico, eu não lembro qual é. Ah. Todas as plantas aqui, todas são próprias do cenário, sabe? Tanto é que a gente não utilizou grama, sabe? Porque não é comum. É. Exatamente. Que lá é deserto, né? A gente tem uma oliveira aqui, que ela é uma oliveira com 300 anos. Sério? 300 anos. Ela é daqui do Brasil mesmo, e a gente teve que cortar ela, né, pra trazer. Sim. Então por isso que ela tá comicamente grande pra uma folha tão pequena. Mas tá brotando. Exatamente. E aí a gente vê, por exemplo, várias oliveiras. A gente tem um altar bem aqui, Ah, aqui era um altar. é um tipo de altar. A gente pensa ali no templo, né? A Bíblia conta que os cantos eles eram elevados. E aí seria um tipo de altar de pedra que acontecia. O sacerdote ia e cortava o animal. A gente também colocou aqui como se fazia o azeite, né? Ah, no as vagar. oliveiras, As Elas oliveiras. produzem Uhum. é, Que era prensada, né? Exatamente. Primeiro vinha o animal de Uhum. tração. Olha. Vou até subir. Isto. E fazia esse esmagamento, né? E com essa pasta, eles colocavam nesse tipo de sacola. E com pedras específicas. A gente tem algumas pedras, estão até no nosso mostruário. E essas aqui são pedras bem leves, né? Não são nem pedras. Estão aqui. E eles faziam essa prensa. A primeira prensa era esse azeite extra virgem, que era mais importante. E aí... O azeite caro. Exatamente. Aí a primeira, a segunda, a terceira, cada uma tinha uma função específica, sabe? Era um óleo de unção, era óleo pra queimar. Uma vez a gente Incenso. fez uma lamparina e a gente colocou óleo comum, sabe? E ficou um tempão queimando. Sério? Então a gente imagina com óleo próprio. For a dream that seems unattainable, for the purpose, Lord, that you've called me to, I won't make it on my own. Where are we? Show yourself strong, lifter of my head when I'm low. Show yourself strong. So now to him who is able to do more than I ever could hope for, I give you permission, Lord, be within me. E aí, Rê, gostou do museu? Legal, né? Muito legal, gente. Que estrutura, bem montada, bonito, legal pra caramba. O Isso museu aí. tem 1 ano e esse prédio novo, né? Porque antes ele ficava no espacinho da biblioteca na universidade. Agora tem todo esse espaço aqui. Esse espaço tem 1 ano e dentro desse 1 ano eles receberam mais de 100 mil, né? 100 mil pessoas visitando No ano. no ano.
A gente deu sorte hoje, que tava cheio a hora que a gente chegou, depois todo mundo foi embora, só ficou a gente só. E ela falou que hoje é um dia tranquilo, porque vem muita. Domingo fica lotado. Então, se vocês tiverem condições de vir durante a semana, é mais muito tranquilo. melhor, bem mais tranquilo, né? Porque ela falou que domingo é o dia que mais enche. E hoje acho que vai dar movimento mais à noite, porque vai ter a cantata de Natal, né? Hoje às 8. Eles estão até arrumando, ela tá lotado ali. Mas o museu é muito legal, vale a pena Vale a conhecer. É, R$30 para entrar, R$30 para entrar, né? 15,5. E Quem é aceita estudante, cartão. Tem um monte de o coisa. idoso, doa sangue, tem um monte de condições, paga meia. Senão você paga R$30 e entra, mas ou é bem compra na legal. internet ou compra na hora. A gente já veio, comprou na hora, não tava muito cheio, então a gente conseguiu comprar na hora. Hoje é uma quinta-feira pra gente, então tá tranquilo. Horário de funcionamento das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. É isso. Então dá tranquilo para você visitar de boa, né? Exato. E tem a parte aí dentro do museu e a parte de fora, que é o Jardim da Bíblia que eu mostrei ali pra vocês agora. Bem Que bonito. também é muito legal, assim. Então vale a pena, gente. Venham visitar, viu? Olha, pertinho aqui, né? Pertinho, Pertinho de hora. Piracicaba, dá uma horinha de Piracicaba. Engenheiro Coelho. Também tá perto de São Paulo, tudo que tá no centro. Então, bacana, bacana. Então, galera, quem curtiu o vídeo, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva. E um Feliz Natal para todo mundo, que esse aqui é o vídeo da semana de Natal, né? Ho, ho, Mais ho. um Natal. Mais um. Até semana que vem. Até. Valeu.